Boa noite, sejam todos bem-vindos ao estudo da Parashat Shoftim. Obrigado, Dani, antecipadamente aí, por conduzir esse nosso estudo de hoje. Bem-vindo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso estudo, fazendo nossas brachot de estudo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito é Amém. você, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenou com as suas mitzvot, nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou que nos ocupássemos das palavras da Torá. Não adianta só estudar, tem que se ocupar delas. Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befino ubefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. Baruch ata Adonai hamelamed Torah leamo Israel. Bendito é você, Adonai, aquele que ensina a Torá ao seu povo de Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito é Amém. você, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu aqui eu faço essa mudança que eu aprendi com o Rabino Davi, com todos os outros povos, e nos presenteou com a sua Torá. Bendito é você, Adonai, que nos presenteia com a Torá. E aí nós vamos seguir o nosso estudo. Eu vou passar rapidamente, fazer um resuminho da nossa Parashá Shoftim, e em seguida a gente vai focar o nosso estudo na vedete dessa Parashá, que é uma das frases mais importantes, talvez, de toda a nossa Torá, ou pelo menos uma das mais conhecidas, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Então, tem 4 momentos grandes nessa Parashá aqui. São abordadas inicialmente as leis referentes à legislação sagrada e secular, né, falando para a gente eleger juízes e oficiais de justiça. E os Bnei Israel são informados de que em todas as negociações devem buscar a justiça para merecer a terra que Deus está lhes dando. Isso aí vai mais ou menos finalzinho do capítulo 16 até o começo do 18. Em seguida, o povo é advertido a evitar a feitiçaria, a bruxaria, as práticas abomináveis de seus vizinhos idólatras, né, que a gente não deve imitar os nossos povos conquistados, na verdade. O motivo que eles estão perdendo a terra deles é justamente porque eles praticam essas coisas abomináveis aos olhos de Deus. Em seguida, nos é dito que se alguém, por um acaso, cometer um assassinato sem querer, né, sem culpa, sem que seja inimigo, que tenha a intenção de matar, que a gente deve ter 3 cidades refúgio, né? A terra deve ser medida e deve ser estrategicamente posicionado 3 cidades para que qualquer pessoa em qualquer lugar da terra possa rapidamente se refugiar, sem dar tempo que a vingança de sangue o alcance. E, no final, a gente tem também estabelecidas as leis a serem seguidas em tempos de paz, em tempos de guerra, algumas regrinhas. Permeando tudo isso, tem uma outra divisão aqui, que fala de 5 tipos de justiça nessa paraxá. Então, no começo, fala sobre regras de adoração, que é proibido que a gente construa monumentos, seja ele de madeira, seja ele de pedra, que a gente não pode sacrificar animais que tenham qualquer marca, que sejam imperfeitos, isso é abominável aos olhos de Deus. E, obviamente, que a gente não pode idolatrar ídolos, parece pleonasmo, e não descumprir as mitzvot de forma intencional. E tudo isso pode nos levar à pena de morte. Inclusive, tem toda uma discussão aqui, uma orientação, na verdade, sobre o que fazer caso você seja testemunha de alguém que está praticando idolatria, né, que você deve investigar e você deve ser uma das primeiras pessoas, caso essa pessoa vá sofrer com a pena de apedrejamento,
Você e a outra testemunha, sempre duas, são os primeiros a sujarem as suas mãos de sangue. Isso também a gente pode ligar com o Tzedek Tirdof mais para frente. A segunda parte de justiça fala da escolha de um rei. E a gente até pode ter um rei para se parecer com os outros povos, mas que esse rei deve ser escolhido por Deus, deve pertencer ao povo de Israel. Ele não deve acumular cavalos, muito menos mandar o povo de volta para o Egito para ter esses cavalos. Eu entendo aqui escravizar o povo. Ele também não deve ter muitas mulheres. E ele não deve acumular nem prata nem ouro. Que ele deve ser um juiz equânime, sem diferenciar o rico do pobre, e que é importante que ele tenha uma cópia desse texto para que ele possa ler diariamente, né? E assim não ser arrogante, não deixar o poder do reinado subir a sua cabeça. E aqui também fala um pouco dos falsos profetas, né? Que a gente deve tomar cuidado com os falsos profetas. Eu sempre acho interessante quando eu leio isso, porque eu lembro do rei Salomão, que apesar de ter esse rolo com ele e escrever coisas maravilhosas, tinha muitos cavalos, muitas mulheres, muita prata e muito ouro. A terceira parte, o terceiro tipo de justiça é a das cidades refúgio, que a gente já falou, né? Essas cidades devem estar lá para proteger aquele que não é culpado, apesar de ter cometido um assassinato, que não foi um crime. E depois tem toda uma regra sobre testemunha, né? Sempre duas testemunhas, e que essas testemunhas não devem dar falso testemunho. Caso seja comprovado o falso testemunho, elas devem sofrer a pena que o falso testemunho infligiria à pessoa acusada, né? E a Torá fala vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Traz a lei de talião escrita na nossa Torá. E o último tipo de justiça fala de regras de guerra. É muito interessante que começa dizendo que não devem temer o inimigo, mesmo se esse inimigo for mais forte, tiver carros e cavalos de guerra, pois Deus lutará por nós. Aquele que tem muito a perder, uma casa nova, uma noiva com quem não casou, uma vinha nova que não colheu ainda, os comandantes devem liberar eles, que voltem para suas casas. Ao mesmo tempo que aquele que é desmotivado também deve voltar para casa, deve abandonar a guerra, para que a desmotivação dele não afete os outros no campo de batalha. Então, essa é a Parashá Shoftim, ela traz esses assuntos todos. E o assunto que eu quero abordar com vocês está aqui. Eu não sei quanto tempo vai dar, eu trouxe 4 estudos diferentes que eu peguei no Sefaria, seguindo aquela linha que eu fiz no último estudo, de trazer para vocês material para a gente estudar juntos, material que facilmente todos podem encontrar nesse site Sefaria. Da Parashá Shoftim tinham, se não me engano, 352 opções de folhas com leituras, além de comentários dos sábios, do Talmud, muito material. Eu selecionei alguns para a gente dar uma olhada. Então a Parashá começa aqui, né? Shoftim veshotrim titen lecha. Nomearás magistrados e oficiais para as tuas tribos em todos os povoados que Adonai teu Deus te der, e eles governarão o povo com a devida justiça. Não julgarás injustamente, não mostrarás parcialidade, não aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos que têm discernimento e frustram a causa dos justos. Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça perseguirás, buscarás, para que prosperes e possuas a terra que Adonai teu Deus te dá. Então, antes da gente seguir com a leitura, vai começar com Rashi. Eu já queria chamar alguma atenção para a sequência da coisa aqui, né? Logo depois de dizer que a gente, né, não deve julgar de forma injusta, não mostrar parcialidade, não aceitar suborno, porque isso frustra a justiça, vem a frase: justiça, justiça buscarás. Né?
E é muito interessante que tem uma ligação direta com a prosperidade. Ou seja, se eu consigo atingir a justiça, porque eu assim a busquei, vou prosperar na terra que Deus está dando para o povo. Então, Rashi, sobre esse pasuk, ele fala uma coisa muito simples, né? Aloch achar beidin yafé. Procure um tribunal bonito, um tribunal que seja bom, né? Então, por que que tem duas vezes justiça? Tzedek, tzedek, tidov, que é a principal pergunta aqui. Porque está querendo dizer que você tem que buscar um tribunal que seja bonito, que seja justo. E ele segue falando daquela frase, né? Leman tichie ve'arashta, né? Para que você viva e prospere na terra, para que vocês prosperem e ocupem a terra. A nomeação de juízes adequados é suficiente para fazer Israel prosperar e estabelecê-los em sua terra. Essa é a opinião de Rashi sobre o Tzedek Tzedek Tirdov. Já Ibn Ezra, a parte do hebraico, quando traduz, aliás, é importante explicar isso para vocês, isso aqui é hebraico traduzido para o inglês, traduzido automaticamente para o português pelo Google. Então, qualquer um que não fale português, que não fale inglês, nem hebraico, tem a opção de pegar, buscar os textos e ler em português a tradução. Geralmente é muito boa, tá? Mas quando faz isso, o hebraico dá uma bagunçada, porque eu estou falando para vocês que aqui, né, não dá para a gente ler isso. Mas, enfim, Ibn Ezra vai trazer justiça, justiça, tzedek, tzedek. Isso é endereçado a cada uma das partes em conflito. A repetição de justiça implica que eles devem buscar um resultado justo, quer isso lhes traga lucro ou prejuízo, ou talvez que eles devem continuar a buscar a justiça vez após vez enquanto viverem. Ou simplesmente é para dar ênfase. Né? Pode ser que simplesmente, né, lechazek aqui, lachzok, para fortalecer o termo justiça, ele é repetido. Então, assim, Ibn Ezra vai entender mais algumas ideias sobre Tzedek Tzedek. É bem curtinho esse estudo aqui. Os grandes rabinos Mussar dizem que se alguém se apressa para dar tzedakah, ela vale o dobro. Como se alguém desse tzedakah duas vezes. Tzedek Tzedek será considerado como duas vezes tzedakah se você perseguir, ou seja, se você tentar dá-lo o mais rápido possível. Então, tem uma ideia aqui da tzedakah como uma grande ferramenta, um grande instrumento de justiça, e que a gente não deve deixar de tzedakah por último. Por isso que tem o tzedek tzedek tirdov, persiga essa justiça fazendo tzedakah, que não é caridade, é justiça social, o mais rápido possível. Né? Isso aqui é um texto de Hida, mais recente, né? Estão falando do século XVIII, ou seja, não há tanto tempo atrás. Mais uma possibilidade de tzedek tzedek tirdov, com justiça, você deve buscar justiça. Até mesmo a busca pela justiça deve empregar apenas meios justos e nunca a falsidade. Né? E, finalizando aqui, isso aqui é Rav Simcha Bunin, de Psika, Polônia, também no século XVIII. E, finalizando esse estudo aqui, a gente já vai para o outro. Justiça você deve buscar. Justiça sozinha não é suficiente, porque há muitos tipos de justiça, assim como há muitos tipos de verdade. Cada regime tem sua própria justiça. A Torá, portanto, enfatiza justiça, justiça você deve buscar, ou seja, a musar, a ética da justiça, onde tanto os meios quanto os fins são justos. Então, justiça do começo ao fim, sem usar, mesmo que seja para atingir a justiça, a gente não deveria usar de meios
injustos. Aqui tem uma boa discussão que a gente poderia levantar, a ideia do eu posso mentir ou não, né, para atingir a justiça. Então, alguns vão dizer que não, você não deve mentir em hipótese alguma. E aí é trazido o seguinte exemplo: tem alguém perseguindo um amigo meu injustamente e ele se esconde na minha casa. E aí vem a pessoa que está perseguindo ele e me pergunta: você sabe onde ele está? Se eu falar a verdade, ele vai ser morto injustamente. Então, como proceder aqui, né? Aí que fica a pergunta: qual que seria a verdadeira justiça aqui? Eu posso mentir para salvar a vida desse meu amigo? Rabino está balançando a cabeça que sim, e eu concordo com ele. Aqui nesse é um caso especial onde eu vou buscar a justiça, mesmo que eu precise mentir para isso. Esse próximo estudo que eu achei bem interessante, ele faz um paralelo de Hesed com Tzedek, falando de nossas obrigações, né? Então, Hesed vai ter várias traduções diferentes ao longo do texto aqui: benevolência, benedicência, beneficência, enfim, é de alguma forma você fazer um ato generoso, né? Hesed tem a ver com generosidade. Ele começa contando para a gente que um dos primeiros lugares em que vemos Hesed na nossa Bíblia, na nossa Torá, no nosso Tanakh, é na história de Abraham, que ele pede para Eliezer encontrar uma esposa para Yitzhak, e vou ler essa historinha para a gente aqui, mas vou ler um pouco rápido, tá? Então acompanhe. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, que me prometeu sob juramento, dizendo: darei essa terra à sua descendência, ele enviará seu anjo diante de você e você encontrará uma esposa para meu filho de lá. A gente está lendo um trecho da Torá, tá? Aqui, Gênesis 24, de 7 a 14. E se a mulher não consentir em segui-lo, você estará livre desse juramento para mim, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo coloca a mão sobre a coxa do seu senhor Abraham e jura a ele como ordenado. Então o servo tomou 10 camelos de seu senhor e partiu, levando consigo toda a generosidade de seu senhor. Aqui essa generosidade não é chesed, tá? No texto, vai kachaevet asarag malim, vechol tuv Adonai, Adonav, né? Então tudo de bom do seu senhor, né? E ele foi para Aram Naharaim, para a cidade de Naor. Ele faz os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade ao entardecer, hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele diz, ele fala com Deus, Eliezer: ó Adonai, Deus do meu senhor Abraham, concede-me hoje boa sorte e trata com chesed, com benevolência, o meu senhor Abraham. Eis que estou junto à fonte, enquanto as filhas do cidadão saem para tirar água, que a donzela a quem eu disser, por favor, baixe o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja ela quem decretaste para o teu servo Yitzhak. Assim saberei que trataste com benevolência, com chesed, para o meu senhor. Outro lugar que a gente vê chesed nos 13 atributos de misericórdia, né, que a gente vai ler em breve, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quer dizer, esse Yom Kippur não, porque cai em Shabbat, né? A gente não lê isso. Uau! Quer dizer, depende, tem tradições e tradições. Mas aqui a gente tem de novo, né? E Adonai passa diante dele, diante de Moshe, né? Tem aquele pedido de Moshe: deixa eu ver a tua face. Deus fala: se você ver minha face, você vai morrer. Então faz assim: eu vou passar por você e você vai ver minhas costas. Então é nesse momento que Deus passa diante de Moshe e proclama: Adonai, Adonai, Deus compassivo e gracioso,
lento para a ira, abundante em chesed, em benignidade e fidelidade, ve'emet, Rav Chesed ve'emet, que estende a benignidade até a milésima geração, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não perdoa todo o castigo, mas visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos, até a terceira e quarta gerações. No trecho de Shmuel, no livro de Shmuel, a gente encontra uma situação onde o rei Shaul ele planejava atacar os amalequitas em retribuição ao ataque deles aos israelitas, né, os Bnei Israel, quando a gente sai, quando a gente cruza o Yam Suf. Vocês lembram dessa história que eles iam atacando o povo que ficava para trás, geralmente os mais velhos, os doentes, as crianças. E aí ele faz referência a Hesed em relação aos queneus, né? Para protegê-los, dizendo, ele diz, Saul diz aos queneus, venham, retirem-se imediatamente do meio dos Amalequim, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês mostram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Mais um momento que a gente vê Hesed, o Hesed no sentido de justiça, tá? A gente está vendo Hesed aqui como situações de se fazer justiça. No trecho, no livro de Ruth, Megilat Ruth, quando fala, mas Noemi, né, lendo aqui em cima primeiro, o marido de Noemi morreu, assim como seus dois filhos, que eram casados com Ruth e Orfá. Noemi decide viajar de volta para Israel e diz às noras que elas não precisam se juntar a ela. E aí Noemi diz às duas noras: voltem cada uma para a casa de sua mãe, que Adonai seja bondoso, que ele tenha chesed, né? Aqui. Adonai imachem chesed, como vocês fizeram com os mortos e comigo. Então, como uma forma justa, que elas também recebam chesed. Quase finalizando, faltam dois. Este texto de Pirkei Avot, né? Mal traduzido como ética de nossos pais. Pirkei Avot tem mais a ver como trabalho, né? E não dos pais, e sim dos ancestrais. Uma compilação de ensinamentos éticos da Mishnah, máximas transmitidas aos rabinos, começando com Moshe em diante. Então, a gente encontra aqui, cadê Pirkei Avot? E, peraí, acho que não está o texto de Pirkei Avot. Ele estava, que eu li ele há pouco tempo atrás. Ah, não, aqui, ó. Pirkei Avot, ele está traduzido como Mishneh Torah aqui, Mishneh Avot. Shimon, o justo, era dos remanescentes da grande assembleia. Ele diria, o mundo se apoia em três coisas, na Torá, no serviço e em atos de Chesed, Gemilut Chassadim. Né? A gente canta muito isso, né? Al Shlosha Devarim, Olam Omed, Al HaTorah, Ve'al HaAvodah, Ve'al Gemilut Chassadim. É bem comum esse passuco de ser cantado. E It's 21 hours. Mishneh Torah, falta mais um pouquinho. Que é um código da Halakha, né, da autoria de Maimônides, de Rambam, que é também um filósofo, médico, teólogo, enfim, matemático, um grande sábio do século XII, lá da época de ouro da nossa tradição, quando a gente morava na Espanha com árabes e cristãos. Ao explicar este mandamento, os sábios ensinaram assim: assim como ele é chamado gracioso, seja gracioso. Assim como ele é chamado misericordioso, seja misericordioso. Assim como ele é chamado santo, seja santo. Desta forma, os profetas atribuíram a Deus todos os termos como longânimo, que é o que a gente leu lá em cima dos três atributos, né? Que ele tarda em fazer a justiça,
Rav Chesed, abundante em Chesed, em beneficência, justo e reto, perfeito, forte e poderoso, e outros semelhantes a este, para proclamar que são caminhos bons e retos, e que o homem é obrigado a se conduzir neles e a ser semelhante a ele em proporção ao seu poder. Né? Então, aqui, a ideia de que para que a gente seja justo, né, tudo isso que a gente está vendo são formas da gente entender como que a gente pode praticar a justiça sendo benevolente, né, tendo Hesed, praticando Hesed. E aqui Rambam coloca isso de forma bem direta, que a gente tem que se espelhar nesses atributos divinos, assim a gente vai ser justo e assim a gente também vai ficar sob Irat Shamayim, né, sobre esse temor que não é de ter medo, esse temor divino. Né? E vamos aqui um pouco para Tzedek, né? A gente estava de agora essa parte do texto de crítico detalha diferenças relacionadas com as pessoas devem interagir umas com as outras e com Deus. Então, em Vaikra, a gente lê: não insultarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. A gente conhece bem isso, né? Temerás o teu Deus, eu sou Adonai. Não farás julgamento injusto, não favoreças o pobre, nem mostres deferência ao rico. Julga o teu parente com justiça. Não trates mal os teus compatriotas, não lucrarás com o sangue do teu próximo, eu sou Adonai. Então, mais aqui um exemplo de como agir com justiça é ser equânime, mais uma vez trazendo a ideia da equanimidade. Nos textos a seguir, Moshe explica aos Bnei Israel como estabelecer uma sociedade com base nas instruções de Deus. Então, aqui já em Devarim, estamos já no livro atual, alguns capítulos para trás, não muitos. Muitos, né? Comecinho, Aleph. Então tomei os vossos chefes tribais, homens sábios e experientes, e os nomeei chefes sobre vós. Chefes de milhares, chefes de centenas, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais para as vossas tribos. Ordenei aos vossos magistrados naquela ocasião o seguinte: ouvi os vossos semelhantes e decidi com justiça entre qualquer homem e um compatriota israelita ou um estrangeiro. Não sereis parciais no julgamento. Ouvi igualmente os humildes e os poderosos. Não temais ninguém, porque o julgamento é de Deus, e qualquer assunto que vos seja muito difícil, trareis a mim, e eu o ouvirei. Né? Então, repete aquilo que é dito lá na Parashá Itró, quando Itró sugere para Deus fazer toda a divisão e eleger juízes, mas que o importante aqui é que seja juízes que vão julgar com justiça. E como é isso? Mais uma vez, tem que ser equânime, tem que ouvir aqueles que estão falando. Então, um bom juiz é aquele que, antes de decidir, ouve, aquele que ouve de forma igual os dois lados. Mais uma vez em Dvarim, agora já na Parashá, que a gente está lendo, né, Shoftim, o texto que a gente leu logo no começo, justiça, justiça perseguirá. E falando na tradição rabínica agora, saindo um pouco do Tanakh, a gente vai ver o que eles falam sobre essa coisa da justiça. Rambam, a razão para a duplicação é ensinar não apenas que os juízes devem buscar a justiça para o povo, mas que você também deve buscar constantemente a justiça. Então, não é só ênfase, mas sim que a justiça é para o povo, mas eu também, como juiz, se eu for um juiz, tenho que buscar o tempo inteiro justiça. Eu que nomeei o juiz, tenho que buscar um juiz que seja justo o tempo todo. Talmud Bavli, Talmud da Babilônia, Sanedrin, foi ensinado. Tzedek, tzedek, justiça, justiça, você perseguirá. A primeira se refere a uma decisão baseada em lei estrita. A segunda, a um compromisso. Então, aqui já tem uma leitura diferente. Primeiro, Tzedek está falando da lei,
o segundo está falando de um compromisso. Como assim? Onde dois barcos navegando em um rio se encontram, se ambos tentarem passar simultaneamente, ambos afundarão, enquanto que se um abrir caminho para o outro, ambos podem passar. Da mesma forma, se dois camelos se encontram enquanto sobem uma ribanceira, se ambos subirem ao mesmo tempo, vão cair. Mas se um subir após o outro, os dois podem subir com segurança. Então, como então eles devem agir? Se um estiver carregado e o outro descarregado, o último deve dar lugar ao primeiro. Se um estiver mais perto do que o outro, o primeiro deve dar lugar ao último. Se ambos estiverem igualmente perto ou longe, faça um compromisso entre eles. Aquele que deve seguir na frente vai compensar o outro que tem que dar lugar. Então, a ideia aqui é de que eu tenho que fazer a justiça, mas eu também tenho que me compromissar com aquilo que é bom, não só para mim, mas para aquele que está compartilhando do caminho comigo, né? E se eu posso ceder a minha vez porque o outro está mais carregado do que eu, ou porque ele está mais longe de chegar no destino, é um compromisso que eu tenho que assumir. Mas se tivermos empatados, quem deixar o outro passar, o outro que passou tem um compromisso para com esse primeiro. Vamos finalizar essa parte de justiça e Hesed com textos que exploram as semelhanças e diferenças entre esses dois termos. Há textos mais modernos, estamos falando de 2012. Yona Ginsburg. Embora reconhecidamente nas fontes clássicas esses termos contenham uma gama de possibilidades de definições, para nossos propósitos eles significam o seguinte: Hesed, atos individuais de bondade amorosa. Tzedakah, atos individuais e ou comunitários de filantropia. Tzedek, a busca pela justiça por meio de reformas sistêmicas e estruturais. E introduz aqui um quarto termo, Tikkun Olam, nossa responsabilidade moral como judeus para com o mundo não judeu. Chesed, Tzedakah, Tzedek descrevem três meios diferentes à nossa disposição para ajudar pessoas necessitadas, sejam elas judias ou não judias. Se encontrarmos uma pessoa com fome, seja ela judia ou não, podemos escolher alimentá-la, um ato de Chesed. Dar-lhe dinheiro para comprar comida, um ato de Tzedakah, ou perguntar por que ela está com fome em primeiro lugar e fazer lobby por uma reforma governamental para que menos pessoas passem fome no futuro. Aí seria um ato de tzedek mesmo. Para curar um mundo fraturado, a ética da responsabilidade, do Lord Jonathan Sacks, Rabino Lord da Inglaterra. Justiça é e deve ser impessoal. Não reconhecerá as pessoas em julgamento. Assim está em Devarim 16, 19, já nessa, né, o segundo passuco dessa paraxá. A beleza da justiça é que ela pertence a um mundo de ordem construído a partir de regras universais, por meio das quais cada um de nós se coloca igualmente diante da lei. Hesed, por outro lado, é intrinsecamente pessoal. Não podemos cuidar dos doentes, trazer conforto aos aflitos, ou receber um visitante impessoalmente. Se o fizermos, isso apenas mostra que não entendemos o que são as atividades. Justiça exige desengajamento. Hesed é um ato de engajamento pessoal, tá? Justiça é melhor administrada sem emoção. Hesed existe apenas em virtude da emoção. Empatia e simpatia, sentimento com e sentimento por alguém ou alguma causa. Agimos com gentileza porque sabemos como é sentir necessidade de gentileza. Confortamos os enlutados porque sabemos o que é lamentar. Hesed não requer racionalidade imparcial, mas inteligência emocional. Aqui tem algumas perguntas, eu não vou ler com vocês as perguntas agora,
que a gente não tem tempo de respondê-las. Deixa eu ver se a gente vem para cá. Vamos vir para cá, sim. Aqui tem algumas perguntas para reflexão que a gente vai ler essas perguntas, não aquelas, e tentar responder rapidinho com o que vem agora para frente e eu finalizo para a gente conversar um pouquinho. O que buscar justiça significa para você? Dá para pensar rapidinho, mas dá para pensar muito mais depois. Quando é fácil julgar de forma justa, não mostrar parcialidade? Quando é difícil? Por que você acha que a palavra justiça é repetida? O que essa frase única, buscar justiça, significa para você? Então, um pouquinho de Martin Buber, de Israel e o Mundo, Ensaios em Tempo de Crise, escrito há muito tempo, mas que parece um livro super atual, dá para valer para o que a gente está vivendo agora. O que é realizado por meio de mentiras pode assumir a máscara da verdade. O que é realizado por meio da violência pode ir disfarçado de justiça. E por um tempo, a farsa pode ser bem sucedida. Mas logo as pessoas perceberão que mentiras são mentiras no fundo. Que na análise final, violência é violência. E tanto mentiras quanto violência sofrerão um destino que a história reservou para tudo o que é falso. O que você vê, a máscara da verdade ou o disfarce da justiça acontecendo no mundo, na sua vida? O que você poderia fazer para responder a essas injustiças? Estou com vontade de mandar isso para o Bibi, não sei porquê. O rabino Alan Liu, em This is Real and You Are Completely Unprepared, ele diz o seguinte: o grande comentário racídico da Torá, o Iturei Torá, lê essa passagem, todos os seus portões, aqui comecinho de Shoftim, como um imperativo de um tipo muito diferente, um imperativo para um tipo de atenção plena interior. Bem importante isso, atenção plena interior. De acordo com o Iturei Torá, há 7 portões, 7 janelas para a alma. Os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Tudo o que passa para a nossa consciência deve entrar por um desses portões. Então, no nível mais profundo, a passagem citada acima não tinha nada a ver com o estabelecimento de um sistema de juízes e tribunais, mas lidava com estar atento ao processo da consciência em si. O ato essencial da temporada de grandes festas é a Teshuvá, uma virada em direção à atenção plena, e um passo importante nesse processo é uma espécie de virada para examinar os nossos mecanismos perceptivos, a maneira como vemos o mundo. E algo para a gente considerar, entrando o primeiro dia de Elul. Elul é uma prática interna e externa. Olhar para o nosso trabalho interno é o que precisamos cuidar e como ele se manifesta em todas as nossas manifesta em nossas relações externas com os outros e o mundo. Todos nós temos filtros e lentes internas que usamos para ver a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Pense em quais filtros e lentes você pode usar inconscientemente para ver, julgar, por exemplo, raça, classe, judeu ashkenazi, privilégio branco, conformidade de gênero e etc. Como você pode se tornar mais consciente de seus filtros pessoais, conscientes e inconscientes? Você pode se comprometer a fazer algo durante o Elul que apoie seu estar mais desperto para os seus filtros? Bom, muita coisa em pouco tempo. Eu quero tentar dar uma amarradinha nisso tudo. Eu acho que existem várias visões diferentes aqui. E se a gente prestar muita atenção, tudo o que eu falei antes desse último textinho, ele traz uma visão de justiça, uma forma mais comunitária, povo,
uma nação que está se instalando numa terra nova, portões dessa terra nova, e o que deve ser feito para que a justiça aconteça. Eu devo perseguir a justiça de forma justa, é válido. Eu devo enfatizar a justiça, também é válido. Eu devo buscar um tribunal que seja justo para fazer os julgamentos, também é válido. Tudo isso é muito importante. Mas, quando a gente olha para os tempos atuais e a gente pensa nessa diferença de Chesed, Tzedek, Tzedakah e Tikkun Olam, fica um pouco mais fácil da gente entender como que nós podemos atuar de fato na busca por essa justiça. Né? Eu posso buscar essa justiça com atos de generosidade, com Chesed, uma coisa minha. Pode até ser comunitária, mas aí já não é Chesed, é Tzedakah. Também pode ser individual, mas também pode ser de forma comunitária. Pensando né, como que eu faço justiça social, que não é atos de caridade, como a Rua Judaica trata a palavra tzedakah. Tzedakah não é caridade, é fazer justiça através de doação, através de atos que vão promover a justiça social. Aí ele traz a ideia de tzedek, que eu achei muito interessante, como a luta por mudanças estruturais. Então, eu vou buscar novas legislações, eu vou lutar para que a justiça ela possa começar a ser feita para que eu não precise fazer a tzedakah e para que o meu chesed não seja nesse plano social onde pessoas são desprivilegiadas enquanto outras são privilegiadas. E o Tikkun Olam é muito mais amplo, porque já não envolve só a minha comunidade, mas envolve toda a comunidade global e o próprio planeta. Mas mais interessante ainda é esse último olhar de que os portões que está sendo falado no começo da Parashá Shoftim, na verdade, são portões internos. E antes de ler tudo isso, era isso que eu queria falar para vocês, então por isso foi muito legal ter achado esse último para finalizar, porque eu entendo que quando a gente recebe a ordem de que seja que a gente eleja, que a gente, né, institua shoftim, o shotrim, juízes e policiais, vamos traduzir assim, né, tá ligado principalmente às nossas ações. Que eu tenha a capacidade e a consciência de me auto-julgar, de me autopoliciar. Por que me autopoliciar? Porque somos humanos e por mais que eu tenha todo um julgamento e saiba muito bem como agir em relação aos outros e principalmente em relação a mim mesmo, é muito fácil que a gente se desvie desses caminhos. E essa é a tônica do Heshbon HaNefesh que a gente é convidado para fazer agora em Elul. É justamente olhar para aqueles acordos internos que a gente fez. Eu gosto muito da metáfora bobinha do brigadeiro. Eu vou a uma festa de aniversário e falo para mim mesmo, eu vou comer só 5 brigadeiros, porque eu sei que faz mal. Mas tá gostoso o brigadeiro, a festa se alonga e eu como 18. E aí eu passo mal no dia seguinte e juro para mim mesmo e faço um compromisso. Na próxima festa eu vou comer só 5. E na próxima festa eu não como os 18, mas eu como 12. Também passo mal um pouquinho. E na próxima eu vou afinando o meu compromisso interno com a minha experiência e com os meus erros. Então, acho que existe aqui uma coisa muito importante, que é entender a palavra lehit palelo, o verbo lehit palelo, que a gente traduz como rezar, com o seu, a sua etimologia correta, que é julgar a si mesmo. Né? Lehit
é o prefixo dos verbos reflexivos em hebraico, palel, julgar, julgar a si mesmo. E é de uma forma não aleatória. A gente tem que eleger os nossos juízes internos, que são os nossos valores. Então, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos valores. Em que eu estou me pautando na hora de afinar a minha ação no mundo. Por isso colocamos tefilim todos os dias de manhã, menos no Shabat, para que eu afine o meu pensamento, o meu sentimento, a caixinha que está apontada para o coração, isso tudo amarrado às minhas mãos, que representam a minha ação no mundo. Quando eu consigo harmonia entre aquilo que eu penso, né, os meus valores, os meus juízes, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, a minha polícia, então assim eu consigo cada vez me aproximar desse Irat Shamayim que Rambam coloca como objetivo da vida, né? Que a gente cada vez mais se aproxime desse temor ao que é divino, que não é ter medo, é justamente viver de acordo com essas regras éticas e morais que a gente recebe por meio da nossa Torá, mas que a gente afina ao longo dos últimos 2 milênios pelos sábios que passaram por nossa tradição e que a gente tem o dever, não só a possibilidade nem o direito, mas a gente tem o dever de continuar afinando e refinando para a nossa geração e para as próximas gerações. Que a gente possa fazer isso em todos os âmbitos. Nesse âmbito pessoal, eu comigo mesmo, eu com Deus. Que a gente possa fazer em todos os âmbitos do Hesed, da Tzedakah, do Tzedek e de Tikkun Olam. Muito obrigado. Chodesh Tov e Shana Tová Umetuká. A gente já começa a falar a partir de agora. Obrigado, Dani. Uau, muita coisa para pensar. Eu também acho. É um caminhão de coisas, né? Mas acho que o resumo final vai bem ao ponto aí, né? Só não gostei de falar Shana Tová, acho muito cedo ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. É que vai, para nós que estamos no métier aí, vai lembrando que tem muita coisa para fazer antes de terminar o ano. E isso é desesperador. Começa a ser desesperador daqui a pouquinho, né? Então, mas que bom que, enfim, que as coisas estão caminhando. Eu gosto de fazer essa tradição assim. Primeiro e segundo dia eu vou falar Shana Tová, depois Tá, só nos tá bom, é só para últimos. lembrar. É só para lembrar, tá bom. Pode ser. Pedro, você quer falar? E depois o JB. Acho que tá na ordem aí, né? Por favor, Pedro. Tá com o microfone fechado. Não, não tá. Pior que não tá. Ah, Tá não. aberto, mas ele não tá te ouvindo, Pedro. Tá te ouvindo. Não Deixa, ouvimos, deixa o Pedro. JB falar antes, Pedro. Daqui a pouco você volta. Tenta descobrir o que tá acontecendo. JB? O Dani Escoa, tava realmente te ouvir é jurassicamente maravilhoso, né? A exposição, a metodologia, a didática vai nos envolvendo aos poucos, né? Mas eu tenho uma dúvida e talvez é uma dúvida e vou tirar. Se for incipiente, meio ignorante, tudo bem. O que que seria hoje, contextualizando aquela primeira passagem que tu leste lá dos comentários em relação daqueles povos que estavam sendo expulsos de suas terras por praticarem Idolatria. abominações, não sei, ou uma tradição religiosa diferente, eu não sei o que dizer. Eu só queria uma explicação daquele contexto que foi a causa, conforme nós já lemos e tu expuseste aqui, que foi uma das causas da expulsão daqueles povos,
na qual o nosso povo começaria a habitar aquelas terras. Contextualizando, o que que seria esse tipo hoje? Gostaria de saber no momento o que que foi, e hoje contextualizando o que que seria esse tipo de abominações ou de invocar religiões, eu não sei, que não seria benéfica assim. Gostaria de que se pudesse, não sei se eu soube me explicar, Sim, mas sim, seria soube sim. isso. Sim, soube. Olha, basicamente, é repetido pela, sei lá, enésima vez, práticas que a gente não deve fazer, né? Então, não devemos idolatrar nem os astros celestes, não devemos consultar mortos, nem consultar astrologia, enfim, todo tipo de adivinhação, todo tipo de feitiçaria, tudo isso é que a gente não deve fazer. Mas contextualizando, eu diria para você que trazendo a ideia da polícia, isso aí é rota, é uma ronda ostensiva, é para dar medo, né? Em vários lugares eu li que toda essa história, inclusive na própria Torá fala isso, né? Para você retirar o mal do seu meio, e assim as pessoas que souberem disso não cometerão os mesmos erros. Então, tem muito dessa coisa de dar medo mesmo. Ó, se você praticar esse tipo de coisa, é pena de morte por apedrejamento, e aquele que viu alguém morrer por apedrejamento nunca vai cometer os mesmos erros. Então, em Devarim isso repete muito desde o começo, né? O que a gente não deve fazer, o que vai levar a gente para a maldição, o que leva a gente para as penas. Então, acho que o contexto é esse, né? De colocar a gente numa situação de não quero isso para mim, porque isso é abominável aos olhos de Deus e isso é punível até com a morte. Mas eu ainda não estou bem, não sei. É porque dentro das ciências eu faço ciência da religião, né? Então a gente todas as tradições, agora nós estamos dentro das tradições orientais lá para o lado do subcontinente indiano, China e tudo mais. Então o que que seria essas feitiçarias para nós? Porque estudar as tradições religiosas dos outros, milenares, de hoje, e nós estamos no contexto do diálogo interreligioso, de aceitação, porque já não se faz mais, já não se pensa mais em uma sociedade, principalmente a nossa, e dentro da nossa tradição religiosa, que de não aceitação hoje, que o diálogo e isso está sendo falado muito dentro da Unesco e no mundo civilizado das sociedades que a gente possa dizer civilizada. Dentro desse diálogo religioso, de pensar o mundo, de pensar os povos, as etnias, os outros, como que seria essa feitiçaria? Que tu terminaste de usar esse vocábulo, essas feitiçarias. Porque feitiçaria, mas hoje o feiticeiro, quem que comete? Sim, Tá entendendo? Eu sim, gostaria sim. de. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou responder muito curto, porque eu vou deixar o Rabino responder, que eu sei que ele tem uma resposta melhor que a minha, mas Não, não de necessariamente. forma muito curta e muito simples. Essa coisa do sincretismo religioso talvez não seja bem-vindo aqui, Jacobson. Eu respeito, eu aceito a prática das outras religiões, mas eu não as pratico. Né? Isso é muito complicado e traz pano para manga para muitas discussões, por isso eu prefiro deixar o Rabino responder. A gente, inclusive, tem aqui em São Paulo uma autora, colega minha, que escreve um livro intitulado Espiritismo Judaico, onde ela fala de famílias judias tradicionais que frequentam centros espíritas. Isso seria proibido, né? Por isso que a gente está lendo. Mas a gente tem leituras um pouco diferentes. Por favor, Davi. É Não, proibido, mas é aceitável. Neste caso, porque conforme o livro que tu falaste, há famílias que frequentam essas tradições religiosas, seria.
Aceitável por quem? Essa que é a questão. Por isso eu vou deixar o Rabino responder. Vamos por partes, vai. Em relação à sua última observação, JB, é aceitável ou não aceitável? Isso é uma decisão de cunho pessoal e o acerto de contas é com Deus. Ponto, acabou. Não tem, eu não quero saber se o Rabino A, o Rabino B, o Rabino C aceita ou não aceita. Isso é você e Deus, acabou. Então, você vai decidir se é aceitável na sua relação com o divino, enfim, com essa outra entidade que a gente acredita que existe, né? Ou que muitos de nós acreditam que existe. Agora, em relação à primeira pergunta, ou às primeiras colocações dessa relação com esses outros povos que está sentada na Torá, eu fugiria dessa discussão, e, enfim, rabinos têm essa possibilidade, né? E eu diria o seguinte, que hoje em dia, no nosso contexto atual, é muito mais, não em relação a outras religiões, né, que a gente respeita e tenta conviver da melhor maneira possível, cada um com suas diferenças, né, mas em relação a, não queria usar a palavra povos, mas grupos, vamos usar, talvez seja um pouco mais específico, grupos que não atuam de maneira ética, não atuam de maneira democrática. Então, acho que isso são os perigos, né, que nesse momento a gente enxerga e a gente tem que se afastar disso, né? Eu não queria usar a palavra destruir, porque acho que é meio forte, né, como a Torá usa, né? Mas a gente não aceitar, né, esses tipos de comportamento e muito menos fazer parte da nossa sociedade, né, aceitação de comportamentos antiéticos, antidemocráticos, enfim, anti todas as coisas Antirreligiosos, né? religiosos, enfim, claro, racistas, homofóbicos e por aí vai. A lista é imensa, né, de comportamentos que a gente acha que não fazem sentido e a gente, nós como grupo, enfim, que tenta de alguma maneira trazer alguma luz para esse mundo, um tikkun olam para esse mundo, acho que a gente devia se colocar nessa posição de não aceitar isso, né? Então, acho assim que eu traduzo para a nossa realidade atual, tá bom? Sem entrar em detalhes de cada religião, se esse é assim, se é acessado, desde que a religião seja para o bem, eu não vejo nenhum tipo de restrição. E aí sim, entra só essa questão com Deus. Se você faz, pratica e você, enfim, você se acerta lá com Deus depois. Não quero nem saber, não preciso saber, aliás. Calma, só terminando, obrigado. Não é só para entender, como eu estudo e eu gostaria de entender a contextualização, Eu não entendi, julgando ou dizendo, por favor, nada disso, né? Só eu para entendi, ter super um. entendi. Não, eu super entendi, acho que você tem toda a razão, aliás, de perguntar. Né? Sim. Essa é a minha posição, ela não quer dizer que ela é a única, vai ter mais de 10 ou 300 posições diferentes, né? Como tem os 300 estudos de Shoftim que o Dani achou só no Sefaria, deve ter milhares, né? Em outros lugares. Pedro, quer tentar de novo? Alô, boa noite, estão me ouvindo? Agora sim, sim. perfeitamente. Muito obrigado, parabéns pela excelente aula. Eu, como ex-advogado que fui por 10 anos, não consigo ver essa paraxá, tem diversas, mas sobretudo essa, sem lembrar da questão jurídica. Muito interessante que há 3.300 anos, a Torá já falava sobre a função da pena, falava sobre presunção de inocência, porque tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E também interessante que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, não fala de vingança, como os cristãos falam, mas sim de uma pena, de uma reparação proporcional ao dano. Para a Torá, os fins não justificam os meios, e a Torá fala também para ouvir os dois lados. Eu achei muito interessante um texto de mais de 3.000 anos falar de coisas que a filosofia do direito, o direito criminal e outras áreas do direito estudam há 200, há 100, há 50, e a Torá já falava há mais de 3.000 anos. Muito obrigada.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. A Renata tinha levantado a mão, né, Rê? Você quer falar? Então, é só duas observações. Primeiro, eh, o JB comentou, e o Dani também, em que você refina a sua ação, é como por medo. Então, o cara que viu a aplicação de uma pena por apedrejamento, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ser apedrejado também. É lógico que, num primeiro momento, é lógico que você vai apelar para impor uma conduta pelo medo da punição. Mas eu vejo isso como, como se diz, um condicionamento negativo, né? Pavlov, né? Eu vejo como um condicionamento negativo isso daí, né? Você não pratica aquilo, não por uma reflexão de que aquilo não está certo ou não está, enfim, mas por medo, né? Isso é uma observação. E outra observação que eu queria falar é que essas práticas você vai ter que destruir, são práticas. Na verdade, isso daí a pessoa faz coisas para ter o controle sobre o próximo, né? Ter o poder sobre o próximo, ter controle sobre o próximo, se utilizando de uma palavra que chama justiça, né? E eu acho que está muito ligado ao propósito daquilo lá e está muito ligado são situações e domínios internos nossos diferentes, né? O propósito daquela ação que eu estou fazendo, no caso da feitiçaria aí, ou é a vontade de você ter controle sobre a ação do próximo. Eu acho que não é por aí, né? Não é bem. Para que eu quero ter controle e poder sobre o outro? Por que é tanto poder? Por quê? É uma questão que eu me pergunto o tempo inteirinho. E é transgeracional. Já vinha dos meus pais que se perguntavam para que tanto poder? Por que eu quero tanto ter controle sobre o outro? Acho que tem isso a ver também com justiça. É isso que eu queria Obrigado. comentar, né? Olha, se eu entendi direito, eu acho que assim, uma coisa é querer ter poder por ter poder. E é por isso que, quando se fala do rei aqui, se coloca limitações e se cobra que o rei haja de forma justa e sem arrogância, sem ser presunçoso. Mas o controle, eu acho que ele é importante para a vida em sociedade, né? Como... não me lembro agora que Rabino falava isso, um Rabino moderno agora, recente, século XX. Ele fala que quando a gente sai do Egito, a gente ganha liberdade, mas não tem lei. Liberdade sem lei é caos, é bagunça. Que para a gente ser povo, a gente precisava ter liberdade e também lei. Então, eu acho que esse controle não é uma questão de poder, e sim uma questão de criar ética num povo que ainda não tem, né? A gente está falando de algo de 3.000 anos atrás. E eu sempre Sim, gosto de, assim, se a Torá fala de alguma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, mas que absurdo, né? Nessa paraxá fala de queimar o filho e a filha vivos, né? Que a gente não deve praticar isso, de botar fogo. Então, se está falando isso, é porque naquela época é era uma porque prática existente. sim. Então,
não é uma questão de controle por poder, pelo menos eu não vejo assim. Eu vejo uma questão de controle que a gente até, antes do Shema, a segunda brachá, antes do Shema Israel, fala justamente do amor de Deus pelo seu povo quando ele dá essas regras. Então eu entendo que é um controle amoroso e não um controle de poder, não é ditadura. Tá? Por quê? Porque existe a liberdade. A gente não deve esquecer em nenhum momento que tudo isso nos é dado com livre-arbítrio. Quando a gente lê, né, em Reê, que a gente leu semana passada, que Deus está colocando diante da gente a bênção e a maldição, e que a gente que vai escolher, a gente não é obrigado a escolher a bênção, mas a gente é avisado do que vai acontecer se escolher o lado errado. Então, eu acho que tem aqui uma liberdade de escolha, mas o controle ele é amoroso. Sim, Débora, por favor. Só antes da Débora falar, um minutinho só, Débora, só um segundinho. Como a gente já passou um pouquinho do horário, eu só queria dar alguns avisos, depois a gente pode continuar, sem problema nenhum. Queria lembrar a todos que nessa sexta-feira, dia 6 de setembro, daqui a 2 dias exatamente, a gente vai ter o Kabbalat Shabbat Nefesh, em Genópolis, às 19 horas. Já estamos com uma lista grande de pessoas, mas ainda tem alguns poucos lugares. Não esqueçam de colocar o nome na lista, naquele aviso que foi do Kabbalat Shabbat, tem um link, é só clicar ali, preencher nome, e acho que número do CPF, alguma coisa assim, telefone, para receber o endereço, tá bom? O endereço vai amanhã até o fim do dia, então amanhã até a hora do almoço a gente vai fechar a lista e vai mandar todas as informações para quem se inscreveu, tá bom? Não se preocupe com a parte tem que dar doação, não tem, aquilo é opcional, quem puder ótimo, quem não puder agora e quiser dar depois, ou não puder dar também não tem problema nenhum, mas não deixem de colocar o nome na lista, isso é importante e imprescindível, tá bom? Nessa sexta-feira, às 7 da noite, em Genópolis. No sábado de manhã a gente tem Shabbat Shoftim, todos convidados para estar junto com a gente e com todos nós no sábado de manhã, lá na Rua Bahia, ou no Zoom para quem estiver fora de São Paulo. Na semana seguinte, só para já preparar, no dia 13 a gente vai ter um Kabbalat Shabbat didático, é para os alunos do curso de judaísmo principalmente o foco, mas outras pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre a estrutura do Kabbalat Shabbat, os salmos que estão incluídos, as rezas que fazem parte, a gente vai rezar, mas vai ter esse outro lado mais didático. Então quem quiser entrar nessa vibe de aprender um pouco durante o Kabbalat Shabbat, será bem-vindo. A gente ainda vai falar os detalhes, se uma parte se vai ser só presencial, se vai ser presencial online, enfim. Mas isso tudo no dia 13 e no dia 14, no final do dia, além do Shabbat de manhã, no final do dia a gente vai ter um workshop sobre o shofar que o Dani está mostrando aqui. Vamos falar sobre o shofar, vamos aprender a tocar o shofar, quem quiser aprender, homens, mulheres, judeus, não importa. Todos os detalhes a gente vai ter que falar mais tarde, mas fiquem com esses highlights na cabeça, sexta-feira à noite da outra semana e sábado à noite da outra semana também, tá bom? Fora isso, grandes festas, já falamos as datas, 2 e 3 de outubro, 11 e 12 de outubro, faltam ainda alguns detalhes, mas já está tudo organizado e os detalhes vocês vão receber essa semana, tá bom? Era isso. Havia uma pergunta rápida. Quem Fala. vai na sexta-feira e, em vez de dar a doação, quiser levar algum prato de comida, fala com a Carol, fala com alguém. Fala com a Laila, quem está cuidando disso é a Laila, tá bom? Tem o telefone lá no próprio aviso, lá embaixo tem o telefone da Laila, então avisa ela. É possível isso também, não tem problema nenhum. Eu não sei exatamente como está sendo organizado. Essa parte não é com o Rabino. Para mim está ótimo, desde que não tenha carne. A única coisa não pode ter carne, nem frango, nada desse tipo. O resto tá fácil. Tá bom? Nem frutos do mar. Bom, é óbvio. Eu sempre esqueço disso, porque para mim não existe. Está arriscado no meu cardápio aqui. Enfim, alguns... frango eu como, por exemplo, né? Mas frutos do mar realmente não... Nem porco. A Laila tá falando? É isso? Quem é essa que tá É falando? a Carol. É a Carol. É a chefe. A Carol está falando, a Carol está falando, está a morrer de rir. Não estava reconhecendo a Aliás, voz da o Laila. Neshama, Shoftim e Shotrim se resumem na Carol, né? Mais ou menos isso. Nossa chofeta, nossa chofeta. Chocolate, pinga, pode e umas cachaçinhas.
Isso pode, isso pode. Agora eu estava comendo doce de leite, pessoal. Ah, que delícia. Eu tava comendo uns suspiros aqui ainda. Que não sei quando sobrou suspiro aqui em casa. Ah, Vai, Débora, cadê você? Débora, Fala, por Débora. favor. Olha, a primeira coisa, assim, Daniel, que aula, que exposição, meu Deus. Assim, gratidão, gratidão, gratidão. Impecável. Aprendi muito, anotei muito. É, Uma observação que me deu muita vontade de trazer é a diferenciação entre justiça e ética. E agora, quando você falou alguma coisa, Daniel, para Renata, você citou alguma coisa que eu não lembro mais o que, eu estou muito cansada com relação à ética. Eu fiquei pensando o seguinte, que a justiça nem sei, eu não penso que a justiça é ética sempre. Porque, por exemplo, pensa no Irã, pensa no Paquistão, nos países árabes, que tem um conjunto de regras, leis e uma constituição que faz parte da justiça desse país, desse povo. E não é nem um pouco ética se a gente comparar e pensar filosoficamente no mundo de hoje, não só para o feminino, mas questões absurdas. Então, era só isso que eu queria trazer, né? Que a justiça nem sempre é ética e ela não pode ser considerada a verdade. Verdade, para mim, nem sempre está relacionada com um conjunto de leis. Era Sim, acho que mais é ou menos importante isso. a gente diferenciar o conceito justiça da justiça do direito, né? A justiça do direito, ela está ligada a esse conjunto de leis, leis do homem, né? E aí, como você falou, de acordo com o local, eles podem ter leis que não são absolutamente justas com ninguém. Uhum, E aí a gente não tem o conceito justiça traduzido pelas leis daquele local, né? Mas quando a uhum, gente fala da lei divina, a gente tenta se aproximar, mas como a gente viu agora em alguns exemplos simples, também a lei divina da nossa Torá, ela nem sempre é justa, e os nossos muito. sábios, ao longo dos últimos milênios, eles se debruçaram em cima de tentar transformar a lei para que ela fosse mais justa para aquele tempo. E como eu mencionei, acho que é um dever nosso continuar fazendo, que a gente, de Sim, acordo com concordo. a sabedoria que a gente acumulou, né? Rambam, ele trazia a ideia do anão e do gigante. Ele falava que um gigante, ele sempre vai enxergar mais e mais longe de que um anão. Mas que o anãozinho, na cabeça do gigante, ele vai enxergar mais longe que o gigante. Então a gente pode fazer essa metáfora que nós somos esses anõezinhos. A gente não tem a mesma envergadura que os sábios da Mishnah, que os sábios do Talmud tinham, até Sim. porque a gente vive em outro período, com outra velocidade, com outros entretenimentos, mas a gente tem toda essa sabedoria acumulada que a gente pode consultar e outras sabedorias que eles não tinham acesso. A gente sabe o que é o átomo, eles não sabiam. A gente sabe o Uhum, que é o universo, eles não sabiam. Então, uhum, a gente é um anãozinho, mas a gente está em cima da cabeça dos gigantes. A gente tem uma consciência muito mais ampliada pela sabedoria deles e pela sabedoria da humanidade. Então, é um dever nosso continuar buscando atualizar a nossa lei para que ela seja sim. cada vez mais justa. Uhum. É isso mesmo. Penso assim. Jacobson, curto, porque você gosta de falar, hein? A gente já estourou o tempo. JB. Não, pera aí, antes do JB falar, só um segundo. A Renata também já falou. Tá, então, ok. Eu ia ver se tinha mais alguém que não tinha falado ainda, mas fala aí, Ô, JB. Dani, faz mais de mês que eu participo das quartas-feiras e eu não falo. Eu fico bem quietinho, Davi. Tá Bem bom. quietinho. Mas é Nos que hoje me dois. intrigou e me intrigou e eu quero falar. Tá entendendo? Por favor, querido. A Débora citou muito bem, nós já passamos pelas religiões semíticas, esses códigos, essas éticas dentro do curso e tudo mais. A Renata também falou desse poder que eu sou impregnado porque tanto poder. Mas Dani, Davi Léo, me perdoe, não me jogue na Inquisição, tá? Mas vou perguntar. Olha o Herem, hein? Olha o Herem. Tá, é verdade. Mas
como, mas como dentro da ciência da religião, como o Davi até falou, de olhar o povo. Hoje a gente olha, por mais que a gente tenha a Torá, hoje a gente tem uma cosmovisão do movimento LGBTI que ia mais até dentro da nossa comunidade, totalmente diferente daquilo que talvez foi posto, né? Então eu trago mais essa questão. Assim como nós temos um olhar diferente, eu só quero fazer a comparação. Eu, enquanto cientista das religiões, eu digo assim, eu vou te expulsar dessa terra porque você está fazendo alguma coisa, tá entendendo? Praticando abominações. Mas como é um texto muito assim, por isso que eu trago, como que eu poderia discutir, numa roda de conversa, num diálogo interreligioso, se alguém toca em um texto desse e eu esteja no meio dessa palestra? Entendeste? Eu entendi e confesso que me incomoda também, né? Aliás, quando eu li a Shoftim de novo para preparar tudo isso, a minha vontade era de falar, puxa, tá falando lá em cima, persiga a justiça, mas logo embaixo está dizendo, mas você tem que acusar o que está fazendo errado, e você tem que testemunha, e você é o primeiro a jogar a Expulsá-los. pedra nele. Não sei se eu acho isso muito justo nos dias de hoje, né? Eu acho que para os dias de hoje eu diria, bom, o cara quer fazer a idolatria dele é entre ele e Deus. Eu não tenho que me meter nisso. Mas a gente está falando de um texto que tem aí seus milhares de anos e de uma tradição que olhava o mundo com a sabedoria que eles tinham naquela época. Mas também me incomoda, tá, JB? Não é algo que eu falo assim, que legal, a gente matou os idólatras e tomou a terra deles. Não é muito legal, Não. né? Os espanhóis fizeram o mesmo com os incas, os povos pré-colombianos, os povos originais, os incas, os Quer maias, fazer os pior ainda. astecas, e todas as navegações europeias fizeram. Então, isso me intriga. Enquanto cientista da religião, Davi, desculpa, eu estou tendo uma visão, uma cosmovisão, talvez, dentro das ciências da religião, mas isso me intriga. Se eu tiver numa roda de conversa para falar sobre isso, eu não sei. Enfim. Compartilhamos com você, JB, desse incômodo. Não é. Mas vamos olhar para isso como uma história, uma tradição que a gente não repetiria hoje em dia. Como muitas outras coisas na Torá, diga-se de passagem, né? Sim. Rê, você quer falar alguma coisa rápida? Porque Não, eu queria que a gente tocasse o Débora, shofar. Hã? a Débora falou, ela colocou as coisas muito bem colocadas, concordo plenamente com o que a Débora falou, e a lição para mim que fica é a lição da justiça com o Hesed. Se não houver Hesed no coração, a justiça não se fará. Faz sentido. Ela tem que ser com o olhar amoroso, com o olhar para ver o próximo. Se não houver uma interpretação de Hesed nos códigos de justiça, a gente vai sempre estar cometendo injustiça. Não é à toa que a gente falou tanto sobre Hesed e depois sobre a Tzedek. Acho que os dois andam de mãos juntas. Ok, estou de acordo. Dani? Gente, eu não sei se eu consegui ativar Eu consegui aqui, mas acho que não adianta mexer no meu aqui. Não, para você ativar do seu lado, você tem que ir na áudio, lá embaixo à esquerda, configurações de áudio, entrar naquela telinha de configuração. Faltou baixar. Eu tava não tinha baixado a tela. Pronto, foi. Tá bom. Original Sound for Musicians. Isso, é isso aí. Então Pronto. vamos lá, Aí em pessoal. cima, Dani, em cima vai aparecer o off, você tem que clicar para virar para onde? Em cima à direita agora. Sim, não é só habilitar, tem que Não, ligar. não, não. Você tem que ligar ele. Ok, então tá Tem ligado. que ligar. Pessoal, vou fazer um convite para vocês, que a gente já vai se despedir agora, porque assim que terminar o som do shofar, ninguém fala nada, a gente fica com o som do shofar
lembrando que ele está aqui para nos convidar a uma reflexão. Então, que a gente possa, depois do som do shofar, continuar um pouco pensando nesses valores, né? Quem são os meus juízes internos, quem são os meus oficiais de justiça internos, como eu me relaciono com o outro e com o mundo. Então, um beijo a todos, Chodesh Tov, boa noite, nos vemos sexta-feira. Yes, se Deus quiser.